Amém. Estenda suas mãos para cá. Deus, nós neste momento queremos pedir pela vida da Milena, Deus. Que ela possa ser e continue sendo usada por Ti. E que os nossos ouvidos, Pai, possam estar destampados, Pai. E possam estar, Senhor, atentos, Deus. Não somente os nossos ouvidos, mas também o nosso coração e o nosso entendimento, Deus. Usa a Tua serva para a honra e glória do Teu nome. E que hoje nós possamos aprender mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Independente da forma que seja, se for de exortação, amor, nós sabemos, Senhor, que Tu tens um cuidado sobre as nossas vidas. Então, Pai, usa, Senhor, a Tua serva para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Para mim é sempre um motivo de alegria, não só ministrar a palavra, mas estar aqui numa quinta-feira, porque minha rotina dificilmente permite. E hoje foi um dia assim, bem difícil no trabalho. Aconteceu uma situação, enfim, uma pessoa foi muito próxima, né? Uma pessoa do meu time foi desligada. E eu estava junto com ela, assim, na sala. Foi uma coisa que, assim, ninguém esperava, né? Então, vim para casa refletindo sobre isso, porque nós vamos falar sobre ansiedade, sobre Filipenses, enfim, aprender com o apóstolo Paulo. E eu experienciei isso. O que eu ia ministrar, eu experienciei um pouco hoje, porque assim que aconteceu, eu já fiquei pensando, nossa, mas o que vai acontecer? Porque daí tem que colocar outra pessoa no lugar, e a pessoa era, assim, excelente. Não foi, enfim, uma decisão que as pessoas tomaram, mas pela nossa equipe nós não gostaríamos que essa pessoa saísse. Então a gente já começa a ter essa ansiedade ali, pensando como que vai ser, o que vai acontecer. E constantemente isso acontece na nossa vida, né? E, enfim, eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está em Filipenses 4. Filipenses, a partir do verso 4, diz assim: Alegrei-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrei-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. E o verso 10 diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, quando eu estava estudando o que eu poderia ministrar, essa palavra veio muito forte no meu coração. E conforme foi passando nos meus devocionais, sempre era Deus falando sobre aprender, sobre lançar as ansiedades diante dele. E novamente a gente vê aqui Paulo nesse texto como um exemplo. Ele até cita isso claramente para nós no verso 9, né? O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E Deus da paz será convosco. Então ele se coloca como um modelo daquilo que ele aprendeu com Cristo, apesar de não ter vivido com Cristo, para que nós também, aquelas pessoas
né, aquela igreja, mas nós também hoje pudéssemos replicar. E me chama muita atenção o verso 10, porque ele vai falar que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E é interessante porque ele está falando ali, quando a gente lê o verso, o capítulo todo, ele está falando de alegria, encorajando os irmãos, se alegrem, sejam felizes, lancem suas ansiedades no Senhor, encorajando aqueles irmãos. E logo depois ele fala, olha, eu agradeço porque por mais que eu tenha aprendido a viver, né, com fartura ou sem fartura, eu agradeço porque ele precisava de ajuda naquele momento. Ele agradece aquela igreja, ele reconhece que ele precisava de ajuda. Então, a gente tem aqui um exemplo claro que a gente sempre fala, sempre observa isso na Bíblia, sobre as dificuldades, né? Nós sempre vamos ter dificuldades, isso é fato. Jesus já dizia, no mundo vocês tereis aflições. Isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu estava lendo o livro de Jó e diz, no capítulo 5, verso 7, o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para cima. Ou seja, é inevitável que nós vamos passar por dificuldades. Não importa se você nasceu rico, nasceu pobre, não importa se você tem uma boa casa, se você não tem, não importa se você tem um bom trabalho, bons relacionamentos, você vai passar por dificuldades. E Paulo está aqui dizendo, eu também passei por dificuldades. Então ele está convidando aqui a gente a seguir esse exemplo. E o que Paulo ele faz de diferente de nós, normalmente, né? Porque a gente se depara com uma dificuldade, seja ela qual for, seja simples ou não, e já vem a frustração, né? Nossa, não aconteceu do jeito que eu estava esperando. Ou, o que eu vou fazer agora? Ou, por que isso está acontecendo? E Paulo, ele vai trocar essa frustração por contentamento. É interessante que as traduções em português diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E contente, ele não tem só a ideia de felicidade, como ele tinha falado, de alegria, mas de estar satisfeito. Então, eu aprendi a estar satisfeito em qualquer situação. Eu aprendi a estar satisfeito na fome, eu aprendi a estar satisfeito na fartura. É isso que ele está dizendo. Então, mas por que isso, né? Porque quando ele fala sobre ansiedade, fui pesquisar, e a palavra que ele usa para ansiosos poderia ser traduzida em português como cortar o coração em pedaços. Então é uma ansiedade que vem de uma dificuldade que corta a alma, que aflige a alma. Não é muitas vezes aquilo que nos tira do eixo, que nos tira do lugar desse contentamento no Senhor. Então são situações que a gente se depara e de repente não conseguimos nem pensar. Tá? A nossa mente é tomada por essa ansiedade. Mas a palavra do Senhor diz, não só aqui em Filipenses, mas em vários outros textos, como 1 Pedro, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Então o que o Paulo está dizendo é, não andeis ansiosos, porque o seu trabalho aqui, enquanto você está na terra, é lançar a sua ansiedade sobre o Senhor. Você vai passar por dificuldade, isso é certeza. Você vai passar por ansiedade, isso é certeza. Mas quando você passar por isso, qual que é a sua posição? Vou lançar a minha ansiedade no Senhor. Porque o trabalho dele está logo em seguida. É cuidar, porque ele cuida de vocês. Então o Senhor, ele está todo o tempo cuidando de nós. Mas é reflexo de nós nos colocarmos nessa posição de vou me contentar, vou lançar a minha ansiedade ao Senhor. Porque lançar a nossa ansiedade ao Senhor significa que nós confiamos nele. Né? Se você está andando com o seu pai e ele fala, não, fica tranquilo, não se preocupa, e a gente fica, não sei se vai dar certo. É desconfiança, né?
Imagine para Deus, que criou os céus e a terra, falando: fica tranquilo, estou com você, pode lançar sua ansiedade sobre mim. E a gente duvidando. É como se: Senhor, eu acredito que o Senhor criou os céus, mandou seu Filho para nos salvar. Jesus morreu na cruz, eu aceito, eu recebo isso, mas estou passando por um problema no meu trabalho, então Deus não está vendo, né? É até contraditório a gente acreditar em um Deus tão grande, mas por situações, né, do dia a dia que é certeza que vão vir, a gente se abala tanto, né? Então, o que me chamou a atenção nesse texto, como eu falei para vocês, é essa questão do aprendi a viver contente, que é o que para mim se destaca como a diferença dos outros textos que falam sobre lançar a ansiedade ao Senhor. Porque deixa claro aqui que Paulo não estava falando de uma coisa que ele ouviu. Ele está falando de uma coisa que ele viveu, que ele aprendeu. Então, quando a gente fala sobre nascer de novo, a gente falou já várias vezes aqui, porque esse é o ano de nascer de novo, sobre você ser transformado, né? E para você ser transformado, você precisa aprender com o Senhor. Então, eu trouxe aqui alguns destaques a respeito disso, sobre aprender. Porque a nossa fé cristã, então, não está baseada naquilo que a gente ouve, mas está baseada naquilo que a gente aprende com Deus. Porque ouvir é uma coisa, aprender a outra. Ouvir, eu posso aqui ouvir e sair e não reter isso, e não aprender com o Senhor. Assim como comer é uma coisa, saber cozinhar é outra completamente diferente. Então a gente tem que colocar nesse lugar, refletir sobre isso, né? Porque Paulo, ele era um praticante da palavra, é isso que ele está dizendo. Aqui é um exemplo claro, ele fala: eu aprendi a viver contente nessa situação, na boa e na ruim. E ele próprio já dá o exemplo, porque ele estava precisando de um consolo, ele estava precisando de ajuda daqueles irmãos. E ele fala: agradeço, né? No verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, as pessoas estavam ajudando ele, mas naquele momento não tinham tido, por mais que tivessem um cuidado sobre ele, não tinham tido a oportunidade de ajudá-lo efetivamente. E ele agradece, mas ele disse: de qualquer forma, não se apeguem a isso, porque eu ia continuar contente no Senhor, mesmo se eu continuasse nessa dificuldade. Aleluia. Então, eu separei aqui algumas coisas que nós podemos refletir sobre aprender, como nós podemos aprender, ou o que nos impede de aprender, né? Como uma pessoa que estudou muito, que estuda para ensinar, para aprender a aprender, ensinar os outros a aprender, eu comecei a observar. E uma das coisas que nos impedem de aprender é não dar a devida importância para as coisas. Você não vai ver uma pessoa que está estudando para fazer um curso, para entrar numa faculdade ou para passar numa prova, que não valoriza aquilo que ela precisa aprender. E muitas vezes a gente não dá a devida importância ao Senhor e aos ensinamentos. Porque muitas vezes a nossa vida, ela vem e a gente lê mais sobre o que está acontecendo no mundo, sobre a política. Isso toma mais a nossa mente do que aquilo que o Senhor está ensinando. É só a gente abrir qualquer rede social, cada hora é um político diferente fazendo alguma coisa diferente, que isso está tomando a nossa atenção, e aí a gente precisa se informar sobre isso, precisa aprender sobre isso, porque não, eu estou falando de taxa agora, então eu preciso entender como que está funcionando, porque isso vai impactar na minha vida. Quando a gente vai ver, está tomado sobre isso. Então a gente precisa dar a devida importância ao Senhor, valorizar aquilo que nós estamos ouvindo do Senhor. A gente tem costume de falar: qual que é a sua prioridade? Você tem prioridades? Quais são as suas prioridades do mês, do ano, da semana? Mas prioridade é uma só. Prioridade é aquilo que vem primeiro, precisa ser o Senhor, precisa ser a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem falado para nós. Então a gente
gente precisa colocar o Senhor nesse devido lugar de importância. E outra coisa que